Olá, sou o pastor Gideon, casado com a Carol, pai de Eduardo, famoso Dudu, nosso príncipe. Eu estava ansioso para compartilhar com vocês essa palavra que eu tenho certeza vai edificar bastante seu coração. Eu quero começar com uma pergunta hoje. Como ganhar almas, ou melhor, como atrair pessoas a Jesus Cristo? Nada melhor que aprendermos com o próprio Jesus, já que de uma forma maravilhosa também nós fomos atraídos por ele, né? Sempre me chamou a atenção na Bíblia a descrição de Mateus do encontro de Jesus com Pedro e André, Tiago e João, no capítulo 4 do seu livro, o livro de Mateus. Segundo a descrição de Mateus, a impressão que nos passa quando a gente lê, pelo menos na primeira vez, que é que Jesus estava simplesmente caminhando junto ao mar. Casualmente, ele viu Pedro e André e, em um impulso repentino, ele disse: Ei, estranhos, vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. E os dois pescadores, num impulso repentino, decidiram abandonar o seu ganha-pão e acompanhar aquele estranho. Mateus usou a palavra imediatamente, abandonaram as redes e o seguiram. E o mesmo ocorre com Tiago e João, ali no mesmo capítulo, Mateus diz que Tiago e João, filhos de Zebedeu, abandonaram o barco, o pai e as redes e passou a segui-lo também. Bem, na verdade não foi bem assim. E descobrir como de fato isso aconteceu nos dá importantes discernimentos sobre como atrair pessoas a Jesus Cristo. É incrível, queridos, é muito revelador isso. Este aqui é um daqueles episódios que devem ser estudados pela comparação entre os relatos dos evangelhos. Nenhum autor dos evangelhos distorce os acontecimentos, mas cada autor tem a sua própria agenda, os seus próprios objetivos para incluir determinado material e deixar de lado outro. Às vezes, é necessário examinar todos os evangelhos para construirmos uma sequência de eventos mais precisa. Por exemplo, nós precisamos examinar todos os evangelhos para reconstruir as 7 frases da cruz que Jesus proferiu, ou, por exemplo, também a sequência dos acontecimentos daquela manhã, depois da ressurreição. Então, de maneira similar, para ver a dinâmica do relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, nós precisamos examinar os outros evangelhos, neste caso, principalmente os evangelhos de João e o evangelho de Lucas. Então, vem comigo para a gente construir juntos todo esse plano de fundo que vai dar cor e sentido para o capítulo 4 de Mateus, ok? Tudo começa no livro de João. João capítulo 1, do 35 ao 51. Caso queira, você pode conferir depois em sua Bíblia, ok? O texto diz que João Batista estava com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, testemunhou dele, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, ou seja, o Messias. Os 2 discípulos, então, passaram a seguir a Jesus. Em um dado momento, Jesus percebe que eles o estão seguindo, e pergunta: o que vocês querem? E os 2 discípulos, já sabemos que um dos dois é André, irmão de Pedro, e o outro é dito que seja o próprio João, o apóstolo do amor, o próprio autor desse evangelho que a gente está lendo aqui, do 4º evangelho. Os 2 discípulos perguntam para Jesus onde ele está hospedado. E Jesus responde: venham e vejam. Eles então seguem a Jesus e passam o dia com ele. No outro dia, André, irmão de Pedro, vai até seu irmão e diz: Pedro, nós encontramos o Messias. Pedro rapidamente se levantou e foi com o seu irmão até Jesus. Chegando lá, acontece algo incrível. Antes que ele abrisse a boca, Jesus disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Uau, imagina o André dando aquela gargalhada, dizendo: tá vendo, cara? Eu te disse, cara. É ele mesmo, mano. Esse é o Messias. Nesse mesmo capítulo 1 de João, descreve o encontro também de Filipe e Natanael. Jesus disse para Filipe o seguir e também Filipe procura seu irmão e diz: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe responde: venha e veja. Agora preste atenção no encontro de Natanael com Jesus nesse capítulo. O texto diz que quando Jesus viu Natanael vir ter com ele, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael ficou espantado com as palavras de Jesus e perguntou: eita, de onde você me conhece? E a resposta de Jesus é demais, cara. A resposta é demais. Ele diz: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Imagina a cara dos outros discípulos enquanto eles assistem a cena ali.
Presta atenção também no espanto de Natanael. Espantado, Natanael disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus olha para ele e diz: Por que te disse, vite debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Tenta perceber as emoções desses jovens já tendo esse tipo de experiência, né? Top demais. Imagina o coração desses caras. Mas não para por aí. Vamos juntar mais uma peça desse plano de fundo que no final desse vídeo, com certeza você vai sentir daí o impacto dessa revelação. O próximo relato está no próximo capítulo de João, né? João capítulo 2, do 1 ao 11. Nós veremos que quando os companheiros, chegaram, eles foram juntos com Jesus para um banquete de casamento em Caná da Galileia e ali testemunharam o primeiro milagre de Jesus. Uau! Nesse capítulo você pode assistir a Jesus realizando seu primeiro milagre. E é interessante porque quando estudamos também esse episódio, nós podemos contemplar a sensibilidade e humildade de Jesus, pois é nesse episódio que a Bíblia diz que ele manifestou para os seus discípulos a sua glória. E isso aconteceu numa casa humilde, em Caná da Galileia, em um banquete de casamento, cara. E só para lembrar que, segundo as medidas daquelas 6 talhas de pedra, de pedras, dariam no mínimo 600 litros de água. Imagina uma caixa d'água de vinho. Jesus trabalhando para manter a alegria daquela gente humilde, né? Era muito vergonhoso numa festa de casamento faltar alguma coisa para os convidados, já que receber alguém em sua casa era considerado algo muito sagrado para aquele povo. Imagina a cara ou os sentimentos daqueles discípulos quando viram a água se tornando em vinho, cara. É tremendo demais, irmãos. Meu Deus, é muito forte. Bem, o penúltimo episódio você encontra em João capítulo 2, do 12 ao 23. Percebe-se que Pedro, André, João e Tiago trabalhavam juntos em um negócio de pescaria. Eles mudaram a sua sede, que antes era na pequena Betsaida, para Cafarnaum. Os novos amigos permaneceram juntos durante vários dias e, como era a época de uma das festas judaicas, quando todos iam a Jerusalém, eles foram com Jesus para lá. Ali eles testemunharam o primeiro maravilhoso ato público de Jesus. Qual? Uma furiosa limpeza do templo, com aquela expulsão daqueles que compravam e vendiam ali. Jesus pegou um chicote, mano, e partiu para cima daqueles caras. Imagina a cena, né? E os discípulos assistindo. E o texto relata que Jesus operou milagres também nas ruas de Jerusalém, e esses rapazes assistiram tudo, mano. Bem, até aqui, na construção desses relatos, vimos que aqueles jovens companheiros de Jesus viram agora muitas facetas do Salvador. Eles o conheceram como amigo, uniram-se a ele numa alegre celebração de um casamento, viram-no também inflamado em fúria ao expulsar os cambistas do templo. Em Jerusalém, eles também testemunharam outros milagres realizados por Jesus, ok? E nosso último episódio, ou seja, a nossa última peça desse quebra-cabeça, chamado Plano de Fundo do capítulo 4 de Mateus, é o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Jesus retornou ao mar da Galileia, encontrou os rapazes lavando as suas redes, Pressionado pela multidão, Jesus entrou no barco do seu amigo Pedro, e ele entrou no barco de Pedro porque já o conhecia, percebeu? De dentro do barco, Jesus então ensinou a multidão. Após terminar com a multidão, Jesus voltou-se para Pedro e disse para ele que saísse para o lago novamente e lançasse as suas redes. Isso não era comum, pois na Galileia, tanto naquela época como agora, os pescadores realizam seu trabalho à noite. Mas Pedro, conhecendo a Jesus, fez o que ele dizia. E o texto diz no versículo 6 que colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. A reação de Pedro é fascinante, cara. No versículo 8, Pedro diz para Jesus sair do barco, pois se sentiu um pecador. Mestre, saia do meu barco que não sou digno. Ele ficou tão maravilhado com o poder de Cristo e com a graça de Jesus que ele se sentiu constrangido e confrontado pela sua santidade. Agora, com o quadro montado, voltemos à descrição de Mateus capítulo 4. Presta atenção nas minhas palavras, pois com um plano de fundo montado, o sentido delas salta aos nossos olhos e atinge também nossos corações. Apareceu Jesus andando junto ao mar e avistou os discípulos André e Pedro, que viveram anteriormente aquelas experiências, ok? Jesus diz: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que eu percebo nas palavras de Jesus? Jesus tinha pescado eles.
Quando Jesus diz, farei vocês pescadores de homens, é como se ele estivesse dizendo, eu pesquei vocês, né? Venham, sigam-me, e da mesma maneira que eu pesquei vocês, vocês pescarão os outros. Pescar homens é a mesma coisa que atrair pessoas para Jesus. Então, para finalizar, o que nós podemos aprender com essa palavra de hoje? Que é importante demais que tenhamos esta imagem do relacionamento entre Jesus e seus discípulos, porque de outra maneira nós poderíamos ter a impressão equivocada de que a ligação, entre os 12 discípulos e Cristo era totalmente miraculosa. Na verdade era e não era. Jesus não era estranho aos discípulos quando ele os chamou na margem do mar da Galileia. Ele passou semana com eles, ele hospedou com eles em suas casas, foi para a festa com eles, tinha se familiarizado com o trabalho deles. No processo, Jesus tinha se certificado que eles o conhecessem como uma pessoa. Eles viram sua sensibilidade quando transformou a água em vinho, eles viram seu zelo fervoroso por Deus no templo e até mesmo eles viram quando Jesus realizou milagres em público. Quando Jesus os chamou para serem seus discípulos, eles não esperavam que tomassem uma decisão às cegas. Jesus certificou de que sabiam muito bem quem estava pedindo o que o seguissem. Um professor, um zeloso de Deus que estava plenamente comprometido em fazer a vontade de Deus Pai. A conclusão é essa, queridos. Compartilhar o Evangelho não é distribuir um panfleto nem retransmitir mensagens, mas cultivar relacionamentos. É estar disposto a dedicar tempo para permitir que outros venham a conhecer Jesus gradualmente. Era assim que Jesus pescava homens e é assim também que nós devemos pescar. Esse é um dos princípios e valores que tenho colocado no meu coração, de trazer as pessoas para conhecer Jesus a partir de um relacionamento contínuo, diário, compartilhando o coração, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Que a gente seja assim, filhos de Deus, que atraem pessoas, pescando os corações delas, como Jesus pescou o coração desses discípulos. Uau! Deus abençoe você.